Ei, eu não fiz a 20. Sabe por quê? O aluno fala assim para mim, professor, deixa o gabarito. Mas o que acontece? Se eu deixar o gabarito, você fica só com o básico. E o básico todo mundo tem. Eu quero te dar muita informação. O meu objetivo aqui é realmente fazer diferença na sua vida. Você está comigo? Posso destruir aqui? Ó, questão número 20 fala assim. Ei, olha só. A criação de fundações públicas de direito público ocorre por meio de lei, não sendo necessária inscrição de seus atos constitutivos em registro civil de pessoa jurídica. E agora, o que você me diz? Ei, se eu disser assim, a criação, acompanhe o raciocínio do papai aqui, ó. A criação de qualquer pessoa que pertença à administração indireta, qualquer pessoa que pertença à administração indireta, depende de lei. A criação de qualquer pessoa da administração indireta depende de lei. Isso está certo ou está errado? A criação de qualquer pessoa da administração indireta depende de lei. O item estaria certo ou errado? Gente, lembra da descentralização que a gente falou na aula passada? Descentralização, a administração direta passa uma atribuição para indireta. Por exemplo, quando ele passa para indireta, eu chamo isso de descentralização. Quais são os nomes que a gente falou? São 5 nomes. 5 nomes. Você lembra dos nomes? Me ajuda, ó. Administração direta não é para olhar a folha da aula passada. Não vai fraudar aí o seu cérebro, não. Ei, a administração direta... Meu Deus do céu, quem está dando uma zica aqui? Peraí. Ó. A administração direta está passando uma atribuição para a administração indireta. Na aula passada, nós dissemos que existe aqui uma descentralização administrativa, acompanha papai, ó, descentralização administrativa. Essa descentralização, ela é por o quê? Me ajuda. Ajuda papai. Qual é o nome que a gente vai dar aqui? Como sabia que eu estava indo olhar? Papai tem 14 anos de sala de aula. Papai já sabe até a pergunta que o aluno vai fazer. Olha, não deixa esse... Por isso que eu sou chato. Não deixa esse material assim, porque o aluno vai pedir tal coisa. Não deixa assim, porque o aluno vai querer tal coisa. Descentralização administrativa por... A Marli falou, por outorga. Obrigado, Marli. Outro nome, Marli. Galera, me ajuda. Quando você coloca aqui, você dá um comando para o seu cérebro guardar aquela informação. E não tem problema se você errar. Aqui é o momento de você, se tiver que errar aqui, porque na sua prova você vai gabaritar. Vamos lá. Ali, 2014, Flávio, Rubão, por outorga. Vou colocar aqui, ó. Outorga. E aí ali colocou para a gente ali, professor, também é chamada de descentralização por serviço. Também é chamada de descentralização legal. Legal, professor? Por quê? Porque é uma pessoa bacana? Está sempre bem-humorada? É isso? Olha o meu olhinho, ó. Olha o meu olhinho. Ai, meu Deus do céu. Eu já mostrei para vocês que eu faço uma mágica com o olho. Olha só, vou mostrar para vocês. Ó, presta atenção, olha aqui, papai. Ó, que estranho. Vocês conseguem fazer isso? Ó? O Arthur, ele mexe a orelha. Um dia eu vou chamar o Arthur na live para ele mexer a orelha. Ó. Viu? Sou muito doido. Ó, legal é porque é por lei. Você me ajuda. Por outorga, por serviço, legal. Técnica ou funcional. Gente, isso aqui parece os estelionatários que às vezes eu tenho que intimar. Lá no meu setor aparece assim, intime o Antônio da Silva, também conhecido como Carlos, não sei o quê,
também conhecido como João, não sei o quê, também conhecido como... O cara tem um monte de nome, estelionatário. Então, isso aqui vai cair na sua prova? Vai cair na sua prova. Pode cair com um nome ou com outro. Professor, eu tenho que guardar todos? Só se você quiser tomar posse mesmo. Se não quiser tomar posse, não se preocupa, não precisa guardar. Mas se quiser tomar posse, você vai ter que guardar. Ok? Como eu sei que vocês aqui querem tomar posse, eu sei que vocês vão guardar. Então, por outorga, por serviço, vou colocar aqui, ó como vai ficar bonitinho. Por outorga, por serviço, legal, técnica, funcional, é tudo a mesma coisa. Nesse tipo de descentralização, acompanha comigo, me ajuda. Transfere o quê, amados? Epa, a mesa aqui ficou doida. Transfere o quê? Transfere a titularidade mais a execução. Esse é um ponto que nós encontramos uma grande controvérsia na doutrina, mas é assim que você vai responder na sua prova. Transfere titularidade e execução. A administração direta está transferindo titularidade e execução para a administração indireta. Sempre, toda a vida, sempre, depende de, olha esse nome que está aqui, depende de, me ajuda, diz aí para mim, diz aí na sua casa, no carro, no ônibus, no metrô, onde você estiver, no meio da rua, no escritório, grita aí, depende de lei! Depende de lei. Depende de lei. Então, se eu falo, como eu falei lá atrás, ali botou, bom saber, eu não sabia que tinha chamado de legal. Li, tá com o papai aqui, Li, confia, vem comigo. Ó, depende de lei. Então, se a sua prova disser para a criação de uma entidade na administração indireta sempre depende de lei, sempre depende de lei. Eu não estou dizendo que a lei sempre cria, eu estou dizendo que sempre depende de lei. Amados, essa lei, ela sozinha, ela cria algumas pessoas, cria. Ela cria. E essa lei, ela também autoriza. Professor, qual que é a diferença? A diferença é que quando a lei cria, eu só preciso da lei. Só a lei e pronto, já existe a pessoa da administração indireta. Quando a lei autoriza, só a lei não é suficiente. Eu vou precisar da lei autorizando e ainda vou precisar aqui de um quê? Eu preciso ainda de um registro. Então, eu vou escrever aqui embaixo, ó, mais registro. Mais registro. Vou transferir para cá, amados. Ó, acompanhe aqui comigo. A lei, por vezes, sozinha, ela cria ou ela sozinha autoriza. Quando ela autoriza, basta a lei? Não, não basta a lei. Eu vou precisar de um registro. Então, eu tenho a lei que autoriza, ó, lei mais registro. E quando a lei cria, o que eu tenho? Eu só tenho a lei. Basta a lei. Basta a lei. Professor, para extinguir, é a mesma coisa. A lei cria, a lei extingue. A lei autoriza a criação, a lei autoriza a extinção. A doutrina chama isso de princípio da simetria das formas jurídicas. Tá todo mundo comigo? Legal? Amados, olha só. Quando é que a lei cria? Vamos além do básico. Acompanha papai, ó. A lei cria, professor. A lei cria, ó. Vamos além do básico. Quando for pessoa jurídica de direito público. Quando for pessoa jurídica de direito público, a lei cria. Quando for pessoa jurídica de direito privado, PJ de direito privado, a lei vai apenas autorizar. Acompanha o meu raciocínio, ó. Se for direito público, a lei faz o quê? A lei cria. Se for direito privado, a lei autoriza. Então eu vou te mostrar quem sempre é de direito público. Quem sempre é de direito público, eu estou falando de uma autarquia. A autarquia, amados, ela sempre é de registro público. Sempre. Professor, quem sempre é de direito privado? Quem sempre é de direito privado? Uma empresa pública e uma sociedade de economia mista. Elas sempre são pessoas jurídicas de direito privado. Professor, o que muda? Um ponto que muda, que eu posso dizer, é
por exemplo, a contratação. Então, só para você enxergar, uma autarquia, no mais das vezes, tá? Não é sempre, tem exceções, mas no mais das vezes, a autarquia vai contratar no regime estatutário. Estou falando da Lei 8.112. A empresa pública, a sociedade de economia mista, ela vai contratar no regime da CLT, regime seletista. Então, aqui você já visualiza uma diferença. Muito bem. Professor, então você falou, vê se eu ouvi, vê se tem cera no meu ouvido ou se foi isso mesmo que eu ouvi. A autarquia ela é sempre de direito público, professor? Foi isso que eu falei. Está entendendo que eu falei sempre, sempre, sempre caixa alta? Ó, a empresa pública e a sociedade de economia mista são sempre, 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 professor, de direito privado? Sempre, sempre, sempre. Professor, você pode me dar exemplos para facilitar a minha vida? Mas é claro que eu posso. Não estou fazendo nada, gente. Eu estou aqui por vocês e para vocês. Amados, a autarquia, anota pro papai aí, ó. Detran, sabe Detran? Que manda as cartinhas de amor pra gente? Você já recebeu? Detran, ó. DER, DENIT. Já recebeu as cartinhas? Eles me mandam direto. Eles têm um caso de amor comigo. Empresa pública, Caixa Econômica Federal, BNDES. Sociedade de Economia Mista, Banco do Brasil, Petrobras. Ok? Ficou mais claro? Professor, você falou aqui, antes de eu seguir, você falou aqui que tem esse tal desse registro, professor. Professor, sabe o que acontece? Eu aprendi que é registro. Amado, não tem problema. Você quer falar registro? Fala registro. A sua prova é de certo e errado, não tem problema. Ou no máximo de alternativa. Então, quer falar registro? Siga feliz, a gente continua amigo. Ó, registro. Que registro é esse, professor? Esse registro é o registro na junta comercial, só para você entender, tá? Junta comercial ou cartório de registro de pessoa jurídica, tá? Vejam, eu não falei da fundação pública, não foi? Por quê? A fundação pública tem uma situação muito peculiar relacionada a ela. Então, ó, fundação pública, ela poderá ser ou de direito público, ou poderá ser de direito privado. É a única entidade em que nós temos essa situação de poder ser de direito público ou poder ser de direito privado. Professor, mas você deu uns exemplos, você não tem como dar exemplo aqui para eu poder enxergar bonitinho e tal? Vou te dar exemplo de direito público. Ó. Se for de direito público, vamos anotar? FUNAI. Se você é de Brasília, vários alunos são de Brasília, FUB, Fundação Universidade de Brasília. Ah, professor, eu não sou de Brasília, quero um outro exemplo. IBGE. Isso de direito público. Ah, professor, mas eu queria mesmo, era um exemplo, de direito privado. Então, vou te dar aqui um exemplo. Ó. VUNESP. Ela faz umas provas de concurso aí. VUNESP. FUNPRESP. Que é aquela do Fundo de Previdência. Enfim. FUNPRESP. Tá? Direito público, direito privado. Ei, acompanha com o papai, então. O que a questão disse? Eu poderia ter ficado no básico, mas eu prefiro ir além. Eu poderia estar matando, estar roubando, tem um pessoal que fala assim, mas eu estou aqui dando aula. Ei, a questão disse, a criação de fundação pública de direito público ocorre por meio de lei. Beleza, é isso mesmo. Não sendo necessária a inscrição de seus atos constitutivos em registro civil de pessoa jurídica. Perfeito. Então, olha, poderia só ter dado essa resposta? Poderia, mas eu prefiro te dar algo bem completão. Vai que a sua prova faz outra pergunta. Você sabe responder agora. Legal? Tamo junto? Quem botou ali? Resisto. Ô, mamãe. Como é que é? Não gosto das cartinhas de amor do Detran. Eles sempre me mandam. É, eu também não gosto não, odeio. Teve uma época aí que eu tinha uma caminhonete. Caminhonete é bom pra gente criar vaga. E eu resolvi criar uma vaga numa esquina. Mas aí chegou um carrinho do Detran
e não satisfeito com a minha criação de vaga, quis tirar a minha caminhonete. Eu falei, não, rapaz, não tira não. Olha só, dá multa, eu tiro a caminhonete. Ele falou, mas moça, aqui tem 7 mil reais de multa. O IPVA desse ano não tá pago, o licenciamento não tá pago. Eu falei, é mesmo, rapaz? Será que é verdade isso? Eu sei que levaram minha caminhonete no guincho. E eu tava com o Luca. Eu falei pro Luca, Luca, vamos ver o carrinho do papai subindo no caminhão, Luca. Vamos, papai, vamos. E aí o pessoal do Detran me deu carona até o depósito. Eu acho que eles ficaram com dó, porque eu tava com o Luca. Eu falei, Luca, você quer andar no carro da polícia, Luca? Quero, papai. Então vamos, Luca, nós dois vamos andar no carro da polícia. Nós fomos lá andar no carro do Detran, mas é porque ele não sabe ainda, né? Que é Detran e tal. Ele tinha uns 2 anos, se amarrou. Eu não gostei muito, porque tive que pagar o guincho. É caro pra caramba. Aí você tem que pagar o depósito, todas as multas, IPVA, licenciamento, um monte de coisa. Não gostei tanto da experiência. Mas isso acontece. Bom, vamos para 21. A 21 fala assim. Veja, com essa explicação, eu já vou sair destruindo um monte de questão. Vem cá, papai, ó. A entidade de administração pública indireta, criada, opa, ó a resposta aqui, ó. Criada por meio de lei, para desempenho de atividades específicas com personalidade jurídica pública. Se ela é criada por lei, automaticamente ela é de pessoa de direito público. Capacidade de autoadministração. Se ela é uma pessoa da administração indireta, se ela é uma entidade, ela já tem essa capacidade. É algo intrínseco, é dela, ok? Então quem é? Empresa pública? Não. Sociedade comunista? Não. Fundação privada? Não. Veja, fundação privada, ele está falando da Fundação Bradesco, Fundação Ayrton Senna, Fundação não sei o que lá. Empresa subsidiária, a subsidiária é outra situação, posso explicá-la depois, 37, inciso 20 da Constituição. Bom, resposta aqui, claramente, a autarquia. Vamos seguir? Questão agora, Mazinho, posso seguir? Questão 22. A 22 fala assim, ó, 22. A criação de empresa pública, tá comigo? Marca aí, ó, vai fazer prova? Você não vai sair sublinhando a prova toda, né? Se fosse para sublinhar tudo, ela já viria sublinhada da própria banca. É para você marcar a palavra-chave. A criação de empresa pública é um exemplo de descentralização, é ou não é? É ou não é? É ou não é? Diz para mim. Esse Ezinho aqui é de entidade. Descentralização de poder, realizado por meio de atos de direito privado, ainda que a instituição da empresa pública dependa de autorização legislativa. E, professor, agora eu não entendi. O que ele está falando aqui? Vamos, acompanha, papai. Aqui, ó. Ato de direito privado, ele está falando do registro. Ainda que dependa... Registro. Ainda que dependa de autorização legislativa, ou seja, tem a lei, mas esse ato, que é um ato de direito privado, que é o registro. Certo ou errado? Certo ou errado? Bebeu? Certo ou errado? Item certo. Amados, olha a importância de você fazer questões. 2019, SES, Procurador Municipal, a mesmíssima questão. Cadê? Olha aqui, mesmíssima questão. Está na prova seguinte. Mesma questão. Ai, professor, mas aqui é prova de procurador, é prova de juiz. A mesma questão cai para técnico, mesma coisa. 23. As pessoas jurídicas de direito privado, de direito privado. Quem que é direito privado? Sempre. Diz para mim. Anota aí na mãozinha, ó. Sempre. Empresa pública, sociedade de economia mista. Sempre de direito privado. Interessante. Fundação pública pode ser direito público ou direito privado. Então ela fala que compõem a administração pública são investidas de poder de autoridade, encarregadas de realizar funções de interesse público a partir da descentralização de poderes. Não, elas não têm essa função de autoridade porque elas são de direito privado, tá? Então, não. Passíveis de integrar tanto a administração direta quanto a indireta? Não. Toda de direito privado é da indireta. Por quê? Quem está na direta é aqui, ó, União, Estados, DF, municípios.
União, Estados, DF, municípios. Esses são pessoas jurídicas de direito público interno. Sempre, sempre. Ok? Então, item errado. Letra C. Criadas por atos de direito privado. Você já tinha ouvido falar disso? Atos de direito privado? Mas a sua instituição depende de autorização legislativa. Ou seja, a questão diz para a gente que tem o registro, que é o ato de direito privado, e além do registro nós temos a lei, registro e a lei. Ela falou exatamente aquilo que foi dito na questão anterior. Esse item é verdadeiro, letra C de coração. Letra D. Instituídas para fins de desconcentração? Não, porque esse ozinho aqui seria o ozinho de órgão. E aí não seria uma nova pessoa, seria uma divisão interna, ok? Então, letra D está errada. Letra C de coração é a nossa resposta. Posso passar adiante? Posso. Questão 24. Fala assim, ó. Determinado governador pretende que sejam criadas uma nova autarquia, vamos marcar aí, e uma nova empresa pública em seu estado. Nessa situação serão necessárias, como é que eu crio a autarquia? Você cria diretamente pela lei, não é? E a empresa pública? A lei autoriza e você tem o registro. Tá comigo? Duas leis específicas, perfeito, tá? A Constituição fala, somente por lei específica poderá ser criada a autarquia e autorizada a instituição de fundação de empresa pública, sociedade economista e fundação pública. Cabendo a lei complementar, neste último caso, qual é o caso? Fundação pública, definir as suas áreas de atuação. Então, veja, somente por lei específica. Quando a Constituição fala lei específica, ela está falando de lei ordinária e está dizendo que é uma lei para cada pessoa jurídica. Então, eu preciso de duas leis específicas? Sim, uma para cada pessoa jurídica. Uma para a criação da autarquia e outra para a criação da empresa pública? Não. B de bola diz assim, uma lei específica para a criação da autarquia, ok? Outra para a autorização, ó, outra lei para a autorização da instituição da empresa pública. Bom, parece que é essa, hein? Vamos ver. C, uma lei específica para a criação da empresa. Não, ela não é criada, ok. Desde dado, autorizações legais da norma geral acerca da nova organização, não havia necessidade de criação de nenhuma legislação. Errado. Duas leis específicas, uma para autorização da empresa pública e outra para autorização da criação da autarquia. Não, a autarquia não é autorizada, a autarquia é criada. Então, letra B de baixinho. B de baixinho. Lembra da Xuxa? A de amor, B de baixinho, C de coração, D de docinho. É docinho? Enfim, não importa. É a letra B de baixinho. Vamos. 25, me ajuda. A 25 diz assim. Um ente, ao ter descentralizado, passou a deter titularidade de uma atividade e a executá-la de forma independente do ente que lhe deu origem, ou seja, a administração direta passou uma atribuição para outra pessoa. E ele está falando, ó, essa pessoa recebeu a titularidade. Eu posso afirmar, portanto, que ele está falando da administração indireta? Posso ou não posso? Posso. Porque se fosse um particular, eu só iria transferir a execução do serviço e não a titularidade. Então ele diz, executá-la de forma independente do ente que lhe deu origem, podendo até se opor a interferências indevidas. Nesse caso, o ente passou por uma descentralização territorial, gente. Territorial? Territorial não. Professor, me relembra aí. Essa descentralização territorial, ela também é chamada de geográfica, né? É a mesma coisa aqui, ó. Territorial e geográfica é a mesma. Aqui, isso aqui existe? Existe. É quando você cria um território. Ah, professor, é. Isso aqui, ó, o território, ele é uma autarquia territorial. Autarquia territorial. E o que é importante você saber aqui? É importante você saber que você precisa não de uma lei específica para criar um território. Você precisa de lei complementar. Está no artigo 18, parágrafo 2º da Constituição. A gente mata a cobra e mostra o pau. Está lá no 18, parágrafo 2º. Professor, isso é uma descentralização por serviços? Aí você vai ter que me ajudar. Ó, descentralização por outorga, por serviços, técnica, legal ou funcional. Tudo a mesma coisa, não é? É ou não é por serviço? É por serviço, professor.
Ah, então eu estou entendendo que quando você fala que a prova pode cobrar qualquer um daqueles nomes, é porque realmente pode cobrar qualquer um daqueles nomes. O que você acha? Você acha? Se eu falei que pode cobrar qualquer um dos nomes, pode cobrar qualquer um dos nomes. Professor, ele falou aqui que é uma descentralização política. O que é essa mesmo, hein? Política. O que é a política? Descentralização política, política, política. O que é mesmo, professor? A descentralização política, ela decorre de um Estado federado, decorre da federação. Ou seja, no mesmo território, eu tenho várias pessoas editando leis. Então, no Brasilzão, nós temos aqui a União, União, Estados, DF e municípios. Então, a descentralização política é uma característica da nossa forma de Estado, que é o Estado federal. Show de bola? Eu divido atribuições para pessoas no mesmo território editarem leis. Quem divide essa atribuição? A Constituição Federal. Professor, e essa por colaboração? Ah, essa por colaboração é aquela em que a administração... Opa, peraí, cadê minha caneta? Sai! Nem tá com esse negócio aqui, ó. Peraí, vai dar certo. A caneta. Por colaboração é quando a administração direta transfere para particulares. Quem são esses particulares? Me ajuda. Concessionário, permissionário, autorizatário, não é? Transfiro titularidade e execução? Só transfere o quê? Só execução. Não transfere titularidade. O particular não escolhe se ele quer cumprir determinada rota de ônibus ou não. É aquela e ponto final, ele só executa. Então, os particulares, como é que eu transfiro para eles? É por lei? Não. Concessionário e permissionário por contrato, autorizatário por ato. Essa por colaboração, professor, ela tem outros nomes, não tem? Tem. Ela pode ser chamada por colaboração, pode ser chamada por delegação, e pode ser chamada também de negocial. Negocial, ok? Então não é essa nossa resposta, a letra C de coração. Veja que é muito melhor do que eu simplesmente dar a resposta e passar para a próxima. Eu quero que você realmente entenda. A repetição é a mãe do negócio. Show? Vamos aqui, ajuda papai. Questão 26. A respeito da administração pública brasileira, julgue o item a seguir. A descentralização por colaboração, ocorre, por exemplo, quando a administração pública, por meio de um ato administrativo, transfere a execução de um serviço a uma pessoa jurídica, mas mantém a titularidade. Sim ou não? Se ela faz por ato, ela está passando para um autorizatário. Professor, se fosse um contrato, concessionário ou permissionário, a questão está certa ou está errada? Está certíssima. Posso passar para 27? Professor, você pode repetir isso? Claro que eu posso, meu amado, eu não estou fazendo nada. Olha só. A administração direta passa para particulares. Particulares. Quem são esses particulares, professor? Concessionário, permissionário, autorizatário. Como é que passa, professor? Concessionário e permissionário por contrato. Contrato. Autorizatário por ato. Ato. Show de bola? Show de bola? Aqui a gente transfere, acompanha. Transfere apenas a execução. Não transfere a titularidade. Várias questões vão falar disso. Quais foram os nomes que a gente deu? Anota aí no seu material, anota aí. Descentralização. Me ajuda. Por delegação. Por
colaboração, negocial. Negocial. Show de bola? Muito bem. Deixa eu só ver se eu tenho um espacinho para escrever um negócio aqui para vocês. Já que nós estamos falando disso aqui, você me permite dar uma dica assim muito top envolvendo organização administrativa e atos administrativos? Pode ser que venha lá na sua prova. Pode ser que venha. Posso? Você me permite? Permite, papai? Dar uma dica aqui, ó. Deixa eu ver onde é que eu vou escrever. Ó, permissão. Olha a diferença que eu vou fazer na sua vida, hein? A permissão, meus amados, ela pode ser uma permissão de serviço público. Quando eu estou diante de uma permissão de serviço público, que é essa que eu estou falando aqui, essa permissão ela é formalizada por um contrato. Contrato administrativo. Agora, existe uma permissão que é a permissão de uso de bem público. Se for uma permissão de uso de bem público, ela é formalizada por ato administrativo. Note que o examinador tem aqui, ó, na mão dele, um brinquedo, né? Para ele pegar o candidato lá. Fique atento, ele quer pegar o cara que está desatento. Metade da prova é conteúdo, metade é paz interior, é tranquilidade. Permissão de serviço público é formalizada por contrato. Permissão de uso de bem público por ato administrativo. Como é que você vai guardar isso? Revisando. Questão número 27. Vem com o papai, ó. 27 fala assim, ó. A administração indireta inclui as sociedades de economia mista. Professor, me dá um exemplo? Dou. Anota aí um exemplo de novo, ó. Ó, fica fácil estudar. Banco do Brasil, Petrobras. E você pode estar se perguntando, professor, mas eu queria saber de tal entidade, o que ela é? Aí eu teria que ir lá na lei dela para saber o que ela é, tá? Cujos agentes, ó, o cara que trabalha lá, são empregados públicos regidos pela CLT? Já te falei que é. Na letra D e E, olha aqui comigo, ó. Ele fala que é estatutário. Não, isso aqui não tenho dúvida que não é. Aqui já, beleza. Então, ó, empregados públicos regidos pela CLT, sujeitos às normas constitucionais relativas a concurso público, certo? E a vedação de acumulação remunerada de cargos públicos. Perfeito. É exatamente essa, letra A de amor. A de amor. A outra diria que não submete a concurso, nem a vedação. A outra, sujeitos às normas de concurso, mas não a vedação, errado. Então, letra A. Professor, quais cargos pode acumular? De professor com um técnico e científico. Cuidado, técnico não é o técnico do tribunal. É o técnico que exige um conhecimento técnico, exige uma formação específica. Então, professor com cargo técnico. Professor, polícia. Polícia não exige uma formação específica, tá? 2 de professor ou 2 na área da saúde, né, com profissão regulamentada. Você ainda pode acumular com o do vereador. Ok, 28, acompanha comigo. Empresa pública é uma entidade privada. É privada ou não? É privada. Criada por lei. Com a finalidade de realizar serviço público, enquanto sociedade comunista é criada de forma similar às empresas, com a finalidade de exercer atividade econômica. Bom, ela não é criada por lei, ela é autorizada por lei. A propósito, tanto a empresa pública como a sociedade de economia mista, elas podem exercer as mesmas atividades. Ou ela explora atividade econômica, ou ela presta um serviço público. Se tiver outra questão, eu detalho isso melhor. Então a 28 está errada.
Errado. Só pegar uma água e a gente já faz a 29. Peraí. Você achou que era grande, né? Vamos lá. Questão 29. Empresa pública possui personalidade jurídica e direito público. Já matou a questão. Já matou. Sociedade economista, personalidade de direito privado. Então, ó, errada. Errada. Veja que aquelas informações que eu te passei são informações básicas para o seu concurso. Vamos aqui. 30. São quantas ao todo? 34. 30, papai, ó. Autarquia. 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 Pode ser criada por ato administrativo originário de ministério. Pode ser criada por ato administrativo originário de ministério? Não, a autarquia é criada por lei. Criada por lei. Então, item errado. Criada por lei. Muito bem. A propósito, deixa eu te falar um negócio. Posso? Você me permite dar aí mais uma dica para você anotar? Posso? Tá comigo? Quem tá comigo? Fala aí, eu? Pode. Fala aí se pode. Ei, nós temos 74 joinhas aí, hein? Quero saber quando é. Vamos ter um desafio aqui. 100 likes. Se você ainda não deu seu like, deixa o seu like aí. Bota o compartilhar para seus amigos. Bota 100 likes aí. Vamos destruir isso aqui. Deixa o joinha. Vamos ver se aumenta um joinha ali para eu dar essa dica top. Top. Questão de prova. Questão de prova. 75. Ó, aumentou o joinha. Gostei. Gostei. 75. Solange falou, eu ponto pode. Ih, gostei. Manda bala! PPP! Que é pipoco! Se liga, papai. Nota aí que o tio tá pedindo. Ei, essa dica é só para quem vai tomar posse, hein? Só quem vai tomar posse. Nota, ó. A criação e a extinção a gente falou que dependem de lei. A criação e a extinção dependem de lei. Agora, o artigo 84, inciso 6º, ele fala do decreto autônomo. E lá ele diz assim que a organização e funcionamento podem ser por, vou apagar isso aqui. Podem ser por decreto. Artigo 84, inciso 6º da Constituição Federal. Então, como isso cai em prova? E já caiu. Ele fala assim: a prova diz assim: a criação, a organização e a extinção de uma autarquia dependem de lei. Criação, organização e extinção dependem de lei. Não, peraí. O que depende mesmo da lei é criação e extinção. Agora, a organização e funcionamento podem ser tratados em decreto. Então, lá diz: compete à presidência da República dispor, mediante decreto, né, sobre a organização e funcionamento da administração pública, quando não implicar aumento de receita, nem aumento de despesas, nem criação e extinção de órgão público. E ele fala: extinguir cargos públicos quando vagos.
Cuidado com esse ponto. Isso aqui, questão de prova, hein? Vamos lá. 31. É admitida a criação de autarquia. Autarquia. Qual que é a entidade que ele está falando? Ele está falando de autarquia. Você já marcou para mim ali? Autarquia? Por iniciativa do deputado federal. Ah, essa questão aqui é polêmica. Desde que este encaminhe o respectivo projeto de lei à Câmara dos Deputados e que a matéria verse estritamente sobre a criação da entidade. Essa aqui é polêmica. Essa teve um debate aí com o professor Orlando de Constitucional, o professor João Trindade, o cara do direito constitucional também, junto com o Orlando, os caras. A banca deu essa questão como falsa. Segundo a Constituição, a iniciativa da lei é do chefe do executivo. Obviamente que a Constituição fala do presidente da República. Mas, professor, se a Constituição fala isso, então não tem problema. Ocorre que nada impede que eu tenha administração indireta nos outros poderes. Então eu posso ter uma autarquia no legislativo ou no judiciário. E a doutrina indica que se essa autarquia ela estiver vinculada ao legislativo, a iniciativa da lei é do legislativo. Agora, quem seria do legislativo? O João Trindade até se perguntou se talvez não fosse a iniciativa da mesa da Câmara. Mas nada tem especificado na Constituição sobre quem seria essa iniciativa e, a princípio, daria para se discutir a legalidade, né? A legalidade não, discutir o gabarito dessa questão. Porque eu posso ter, entenda isso, eu posso ter uma autarquia no legislativo, sem problema algum. E aí, a ideia, a conclusão que nós chegamos é que, como a questão ela não especificou, ela está falando do geralzão mesmo, 99,99% dos casos, em que a vinculação está no executivo, mas a questão deveria ter sido mais detalhada. Então aqui a iniciativa é do chefe do executivo, no caso aqui, presidente da República. Ok? Por isso ela está errada. E eu particularmente não gostei da questão. 32. As fundações públicas não são sujeitas aos procedimentos licitatórios, comuns aos demais entes da administração indireta. Gente, todos da indireta estão obrigados a observar licitação. A licitação, é obrigatória para a administração direta e também é obrigatória para a administração indireta. A questão é que na indireta, você tem aqui empresa pública, sociedade, economia mista, com regras específicas para ela. O 173 da Constituição, parágrafo 1º, ele fala de um estatuto jurídico. Diferentemente das empresas públicas, que podem ser construídas sob qualquer forma empresarial, cuidado com essa vírgula, cuidado com esse perder aí na interpretação de texto. Diferentemente das empresas públicas, que podem ser construídas sob qualquer forma empresarial, quem que pode ser construído sob qualquer forma empresarial? A empresa pública. A sociedade de economia mista, então é diferente. Somente podem construir sob a forma de sociedade anônima. Certo ou errado? Item certo ou errado? Item certo. Agora, eu quero te explicar os detalhes, as diferenças envolvendo a empresa pública e a sociedade de economia mista. Eu quero saber com você se eu posso explicar.
E talvez você tenha achado que acabou de ficar sem som, mas não é que ficou sem som. É que eu tava te sacaneando mesmo. Não ficou sem som, não. Diz aí, você apertou o somzinho aí do seu celular, do computador? Ou você já ia escrever, professor, ficou sem som, travou. Não travou. É que eu não tenho nada pra fazer e eu vim te encher o saco. Ei, vem cá, vamos fazer um negócio. Olha lá. Vamos falar. Sharon botou ali. Fala sério. É sério. Vamos falar de algumas coisas. Distinção de empresa pública e sociedade gratuita. Olha. Eu falava, tá ficando doido. Aline, você é demais. Fala sério. Ei, presta atenção. Vou te falar um negócio aqui, ó. Muito top. Mais top de todas as galáxias. Mesmo que só exista uma. Ó. Vou falar aqui. Empresa pública. Sociedade de economia mista. Volta lá. Sociedade de economia mista. Muito bem. A primeira coisa que você precisa. A Marli falou: fui eu, Alessandra. Eu aumentei o som. Eu sempre sonhei em fazer isso. Ai, que bom. Hoje eu vou dormir mais feliz. Você vê, essa live é muito legal. Eu cheguei aqui puto das calças e é muito bom. Amados, olha só. O capital. Capital social. Aí a gente vai falar da forma empresarial. E vamos falar da competência para o julgamento das ações. Então, eu vou falar primeiro aqui da forma empresarial e da competência para o julgamento das ações. Ó, presta atenção. A empresa pública, qual que é a forma empresarial dela? A doutrina vai ensinar a gente que a forma dela é qualquer forma admitida em direito. Qualquer forma. Qualquer forma. Então, ela pode ser uma LTDA, uma limitada, ela pode ser uma sociedade anônima, comandita simples, comandita por ações, pode ser qualquer forma empresarial. Se a gente aprofunda um pouco o estudo, os autores vão falar que ela só não pode ser uma sociedade aberta, que é aquela que vende ações. Por quê? Você vai ver que o capital dela, já vou até antecipar isso, o capital da empresa pública, ele é 100% público. Ó, o que eu estou te falando, capital da empresa pública, ele é 100% público. Então, ó, cuidado com o peguinho. A empresa pública, cujo capital é 100% público, é uma pessoa jurídica de direito público? Não, ela é de direito privado, ok?
Então, ó, empresa pública, o capital é 100% público. Forma empresarial dela, qualquer forma. Professor, e no caso de uma sociedade de economia mista? Ó, vamos colocar o exemplo aqui, ó. Caixa Econômica Federal é uma empresa pública. Eu tenho conta na Caixa. Professor, mas eu tenho conta no Banco do Brasil. Legal, eu também tenho. Sociedade de Economia Mista, Banco do Brasil. Então, o que muda? Ó, o Banco do Brasil, ele só pode ser sociedade anônima. Então, aqui é só SA, sociedade anônima. Falou que é sociedade de economia mista, é sociedade anônima sempre, tá? Sempre. E o capital da sociedade de economia mista? Veja o nome. Economia mista. Economia mista. Então você tem 50%, ou melhor, vou colocar assim, ó. A maioria das ações votantes, que tem ação votante e não votante, são públicas. Então eu estou dizendo para você que é no mínimo 50% mais uma ação. Não é 51%, porque 1% pode ser mais de uma ação. No mínimo 50% mais um. Então, você vai visualizar que é característica da sociedade de economia mista, veja, é uma característica dela, ter ações públicas mais privadas. Há um mix no capital. Sociedade de economia mista. Então tem capital público e capital privado. Por isso o Banco do Brasil, a Petrobras, em determinados momentos, eles vendem ações. Né? Eles vendem ações. E eu posso comprar, você pode comprar. Mas, tá, eu vou falar da competência e eu quero voltar no capital da empresa pública. Ó, a competência. Quando você está diante de uma empresa pública federal ou de uma sociedade de economia mista federal, isso que eu vou te falar tem importância. Se ela é estadual, distrital, municipal, isso é irrelevante. Se é federal, tem importância. O problema é que as provas, no mais das vezes, elas não detalham que aquela empresa é federal. Mas ela pergunta o que eu vou te falar aqui. A empresa pública, né? Caixa Econômica, imagine, eu tenho conta na Caixa Econômica. Se eu quero ajuizar uma ação contra a Caixa Econômica, eu preciso ajuizar na Justiça Federal. Justiça Federal. Agora, eu tenho conta no Banco do Brasil e quero ajuizar uma ação em face do Banco do Brasil. Aí, nesse caso, a competência, o juízo competente para julgar a ação é Justiça Estadual. Então, empresa pública federal vai para a Justiça Federal. De onde você tirou isso, professor? Artigo 109, inciso 1, lá da Constituição Federal. Amados, vejam o seguinte. Alguns amados alunos aprenderam que empresa pública é justiça especial e sociedade de economia mista é justiça comum. E eu estou aqui para fazer diferença na sua vida. Isso aqui é justiça comum. Ó, justiça comum. Isso aqui é justiça comum. Ué, professor, não é especial não? Você escreveu errado. Não, amado, isso é justiça comum. Nessa classificação que a gente faz da jurisdição comum e especial,
A justiça ou jurisdição especial, ó, bota aqui do ladinho, ó. Justiça especial é o match. Credo, professor, match? Se você não quiser gravar match, se você for chato, grava o tem. Ai, professor, eu estava constrangida. Olha a minha cara pra você, ó, de preocupado. Ou match, ou tem. Beleza? Se tá enchendo o saco é porque não tem, né? Porque não tem. Não vou falar porque não match, porque fica chato. É porque não tem. Ó, eu tô falando da justiça militar, eleitoral, trabalhista. Beleza? Então, ó, justiça especial é militar, eleitoral e trabalhista. Essa história de federal, estadual, tudo é justiça comum. Beleza? Amados, lembra que nós fizemos uma questão dizendo que o cara que trabalha na empresa pública ou na sociedade de economia mista, ele tem um vínculo seletista, tem carteira assinada, ele não tem estabilidade no serviço público, ele tem FGTS. Esse cara, se ele vai demandar alguma coisa na justiça, é justiça do trabalho, não é federal, não é comum, não é estadual, não é federal, não é estadual. Sociedade de economia mista é a mesma coisa. Então, a exceção se dá na justiça do trabalho. Se for algum vínculo, alguma questão relacionada ao trabalho, colocar aqui, ó, justiça do trabalho. Justiça do trabalho. Justiça do trabalho. Tá comigo? Tá comigo? Tá comigo? Tá comigo? E aí, olha só, eu vou ter que aumentar aqui a temperatura do ar, porque tá muito frio aqui onde eu tô. Sabe quando a pontinha do pé vai congelando? Eu queria compartilhar um negócio com vocês. Quando eu vou dormir, vê se vocês fazem isso. É um segredo. Vou contar. A coisa que mais protege o ser humano é um edredom. Ou aquela cobertinha, aquela mantinha, sabe, de microfibra. Custa 60 conto. Aquilo é uma proteção incrível. Se tiver com medo à noite, vai para debaixo da mantinha. Se tiver achando que estão roubando sua casa, vai para debaixo da manta. Aquilo protege. Mas tem um negócio. Pode acontecer de você dormir e alguém querer puxar seu pé. Então eu vou te ensinar como é que você vai se proteger. Você vê que é uma aula assim, é multifuncional. Já te falei sobre direito administrativo. Já te falei de processo civil, né? Te falei para ter foco do livro que eu ganhei. Você tem que ter foco. Focar na solução e não no problema. E agora eu vou te ensinar como fugir de fantasma que quer puxar seu pé à noite. Ó, você vai dormir, tá enxergando aí? Isso aqui faz de conta que é a coberta. E aí você vai deitar, finge que você é esse aqui. Ó. Eu durmo com os pés descobertos. Marli, não faz isso jamais na sua vida, Marli. Marli, um dia, chega uma assombração aí de madrugada, debaixo da sua cama, e vem só aquela mãozinha assim, ó. Puxa seu pé. Então o que você vai fazer, Marli, a partir de agora? Ó, você tá deitado aqui, ó. Você vai colocar a coberta e vai fazer isso, ó. Sabe como é que faz? Ó, deitou, levantou o pezinho, puxou, encaixou. Vocês entenderam? Essa estratégia não falha nunca. Nunca mais uma assombração vai tentar pegar o seu pé. Confia. Confia no que eu estou te falando. Tem estudos, ó, já estudei isso demais, muitos estudos científicos. Ei, agora, eu quero falar. Quero falar para vocês um outro. Gente, olha, coisa de véi. Coisa de véi. Olha isso. Fugir dos fantasmas. Coisa de véi. A Alessandra falou ali. Uso meias de lã. Meu Deus do céu. Meu Deus. Isso é coisa de véi, Alessandra. Meia de lã. Meu Deus.
Meia de lã pra dormir. É tenso isso, viu? Alessandro deve ter uns 87 anos. Fala, Alessandro, 87 pode tomar posse mais não, viu? Porque a aposentadoria compulsória é 75. Ah, e a professora ali, ó, a Aline Muniz falou, eu faço isso desde pequena. Eu escondo os pés. Perfeito. Você se protege. Hum. Agora eu vou te falar um negócio. Muito para você se diferenciar da boiada, sabe? Mas diferenciar da boiada. Ó, falar um negócio muito top, muito top, muito top. Me diz se eu posso falar. Posso falar? Posso falar? Se liga aí, se liga aí. Não consigo dormir com os meus pés cobertos, mas nunca puxaram. Sharon! Sharon! A Sharon é a nossa veterinária aqui, oficial. Só durmo com meias. Frio no pé, mato. Ei, Sharon e Marli. Eu tô ensinando. Tô ensinando. Um dia vocês vão mandar, professor, pelo amor de Deus, acordei aqui, ó, 3 horas da manhã, tinha alguma coisa puxando meu pé. Ai, como é que eu faço? Falei, lembra da live? Eu te falei, cobre o pé. Ó, levantou, já pega a coberta. Fica nessa aí. Se puxar, eu chuto. Não tem como, ele puxa muito forte. Presta atenção. Empresa pública, ó, empresa pública. Você já sabe, você já sabe que você já sabe que a empresa pública, o capital é 100% público. Quando eu digo que o capital é 100% público, eu estou dizendo para você, que esse capital 100% público, ele vem da administração pública. Ó, presta atenção no que o papai está dizendo. O capital, que é 100% público, ele vem da administração pública. 100% da administração pública. Então, amados, isso significa que você não pode ter dinheiro de particular. Tá comigo? Tá comigo? Diz aí para mim, você tá comigo? Ó, dinheiro de particular é característica da sociedade de economia mista e não pode existir na empresa pública. Tá bem? Professor, quando você fala que é 100% público, então ele vem da administração pública. Legal isso, hein, professor? É, muito legal. Aí o seguinte, esse dinheiro pode vir só de uma pessoa. Ó, só de uma pessoa. A União deu todo o dinheiro para formar aquela empresa pública. Então, se é só de uma pessoa, ei, vamos diferenciar você, vamos diferenciar? Vamos diferenciar? Você vai falar que essa empresa pública ela é unipessoal. 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 Agora, se esse dinheiro vem de mais de uma pessoa, mais de uma pessoa, para facilitar seu estudo, de duas ou mais pessoas, né, que é a mesma coisa, a gente vai chamar ela de pluripessoal. Pluripessoal. Então, meus amores, se o dinheiro vem só de uma pessoa, como é que a gente chama? Unipessoal. Se vem de mais de uma, eu chamo de pluripessoal. Até aqui, tá legal? Coraçãozinho tá em paz? Olha que lindo. O tio quer te dar mais informação. Esse dinheiro, ele pode vir
Da administração pública, não foi? Ele pode vir da administração direta, e quando eu falo de administração direta, eu estou falando que ele vem ali da União, Estados, vou colocar aqui na frente, ó, vai ficar melhor. União, Estados, DF, municípios. Né? Isso aqui você já sabe. Mas esse dinheiro, se ele vem da administração pública, ele também pode vir da administração indireta. Certo é que a maioria vem da direta, tá? Mas ele também pode vir da indireta. E aí, se ele vem da indireta, olha só que bacana. Ele pode vir também de uma autarquia. Pode vir de uma fundação pública. Pode vir de outra empresa pública, de uma sociedade de economia mista. Sim ou não? Sim. Porque todas essas pessoas pertencem à administração pública. E aí qual é o ponto que eu quero te mostrar? O ponto que eu quero te mostrar é que, lembra que nós falamos que a empresa pública e a sociedade de economia mista, elas são pessoas jurídicas de direito privado. Você lembra disso, papai? Pessoa jurídica de direito privado. E aí a prova vai te perguntar, como já perguntou, professor, a prova vai te perguntar, candidato, futuro servidor, é possível que uma sociedade de economia mista, que é uma pessoa jurídica de direito privado, participe da formação do capital de uma empresa pública? Sim ou não? Sim. E, professor, agora eu já me embananei todo. Porque você falou que a empresa pública, o capital é 100% público. Foi isso que eu falei. E aí você falou que não pode ter dinheiro de particular. Foi isso que eu falei. Mas a empresa pública e a sociedade de economia mista são pessoas de direito privado. Ok? Inclusive, professor, na sociedade de economia mista, tem dinheiro de particular. Sim, mas olha, quando eu ia pegar um dinheiro aqui no meu celular, mas não tenho dinheiro no meu celular. Quando eu te passo um dinheiro é um bem totalmente fungível. Você juntou esse dinheiro na sua carteira, eu não sei mais qual nota é minha, qual nota é sua, é dinheiro. A não ser que seja algo de colecionador. Aí você vai olhar o número de série. A propósito, eu tenho nota de R$1, novinha lá em casa, zeradinha. Eu guardo ela. Duvido que você tenha. Eu queria uma nota daquela de plástico, de R$10. Aquela eu não tenho não, mas a de 1 eu tenho. Ei, quando o particular pega o dinheiro dele, entra lá na sociedade de economia mista, esse dinheiro não é mais do particular. Esse dinheiro é de quem? Da sociedade de economia mista. E a sociedade de economia mista, que agora tem o dinheiro, agora é dela, pode participar da formação do capital da empresa pública? Pode, é isso que eu estou te falando. Então você só prova perguntar, a sociedade de economia mista, eita, que eu cuspi tudo aqui, ó. Sociedade de economia mista, pode participar da formação do capital de uma empresa pública? Pode, meu amado, pode. Tudo bem quanto a isso? Ficou legal? Ficou top? Valeu ou não valeu? Coloca aí pra mim. Tem mais uma questão.
A Sharon botou ali, tá topíssimo. O Mazinho falou, sinto frio no pé demais. Ele dorme de meia. Amados, vamos para a próxima. Deu um print aí, deu um print na tela. Deu um print na tela. Fazer uma cara bonita pra você tirar um print. Ó, um cara assim de inteligente. Um cara de inteligente assim, ó. Deu um print. O pé da minha esposa é gelado. Gente do céu, quem tem pé gelado? Isso não é de Deus, não. De Deus, não. Isso mata a gente. Esfria tudo. O cara tá no maior gás. A mulher encostou o pé, esfria tudo, ó. Fica desse tamanhozinho assim, ó, o salário. Ai, ai, ai. Vai. Mazinho falou, ainda bem que é só o pé. Da esposa, né? A Josi botou ali. Professor, você dorme de meias? Não, eu não consigo dormir de meias. Não, ainda não tô na idade de dormir de meias. Né? Não consigo. Quando eu sinto frio, tem a técnica lá do... Técnica do cobertor, né? Essa é uma técnica tradicional. Não se dorme assim, com o pé ao... jogado, né? Ao vento. Não, não dorme. Deixa seu like aí, deixa o like. Nós chegamos a 80 likes, hein? O assunto tá rendendo. Ei, sabe o que a gente vai fazer? Eu vou pegar esse aqui, ó. Vou pegar esse aqui, ó. Esse quadro. Eu vou dar um print nesse quadro. E eu vou fazer um post ainda hoje lá no meu Instagram. E aí você vai comentar lá. Se você dorme de meia ou sem meia. Quem não tá na live não vai entender bosta nenhuma. Mas a gente vai. Essa é a ideia. E a gente que tá aqui é que vai entender. E isso é o que importa. Aí você vai comentar lá. Pensa, esse quadro. Aí você comenta. Durmo de meia. Durmo sem meia. Bota lá. Hashtag com meia. Hashtag sem meia. Vamos fazer isso? Assim que acabar, tá? Assim que acabar. A Alessandra botou, essa live tá top demais. Ah, eu também tô amando, tô gostando. Quero nem ir embora. Eu tenho que ir embora porque eu tô com fome. Eu tenho fome. Já falei pra vocês que eu tenho fome, sempre tenho fome. Ei, é o seguinte. Assim que acabar, eu vou tirar isso aqui, né? Antes do estagiário apagar. Ô, estagiário indecente. Antes do estagiário apagar, eu vou fazer um post lá no Instagram e você vai botar lá, hashtag com meia ou hashtag sem meia. E já sei que o Mazinho vai botar lá, hashtag pé frio, né? Não estamos com o pé jogado ao vento. Isso, Aline. É... Tá. Alguém falou da subsidiária. Né? Primeira coisa, olha a elegância. Você fala assim, o policial ele tem subsídio. A empresa subsidiária. Eu aprendi com o professor de português. Ei, então a primeira coisa que você vai aprender, já posso falar para você da subsidiária. Tá bom. Deixa eu falar logo da subsidiária. É o seguinte. Presta atenção num detalhe. Anota aí, anota aí, anota aí. Deixa eu ver se eu tenho mais um slide aqui. Pera aí. Tem mais um slide, ó. Vou aproveitar isso. Siga no seguinte, a gente não ficar fazendo nada, eu vou te falar um negócio muito top das galáxias. O artigo 37, inciso 19, lá na Constituição, fala pra gente assim. Mas, aguenta aí. 3719 fala pra gente o seguinte. Somente por lei específica, poderá ser criada a autarquia e autorizada a instituição de empresa pública, sociedade de economia mista e fundação pública. Cabendo à lei complementar, neste último caso, definir as suas áreas de atuação. Áreas de atuação. Agora, o que acontece?
Nós já vimos aqui que, na verdade, a lei cria a autarquia e também cria a fundação pública de direito público. E os autores vão falar que, na verdade, é uma autarquia. Ela é uma autarquia fundacional ou fundação autárquica. Tá bom. E aí, então, a lei, ela autoriza, a gente sabe que aqui eu preciso ainda do registro da empresa pública, sociedade de economia mista e da fundação pública. Existe uma divergência sobre essa lei complementar que define as áreas de atuação ser somente para direito privado ou se também é para fundação pública e direito público. Nunca vi uma questão dessa em prova, por isso eu não posso te falar aqui o que já se caiu em prova, tá? Muito bem. Essa lei específica, olha, como a Constituição não falou que era uma lei complementar, a gente está diante de uma lei ordinária. Lei ordinária. Sempre que a Constituição quiser uma lei complementar, a Constituição vai dizer. A gente chama isso de princípio da reserva legal. Se ela quiser lei complementar, ela vai dizer, eu quero lei complementar, como ela falou ali na área de atuação. Então, se ela não disse, é lei ordinária. E aqui, olha, nós sabemos que é uma lei específica. Isso significa que é uma lei para cada pessoa jurídica. É uma lei para cada pessoa jurídica. Por isso, naquela outra questão que nós fizemos, lá falava, olha, eu quero criar uma autarquia e uma empresa pública. Então, eu preciso de 2 leis específicas. A gente está bem? Olha lá. Aí o que acontece? Tem o artigo 37, inciso 20 da Constituição. Vai falar assim, depende de autorização legislativa, depende, vou colocar aqui, depende de autorização legislativa em cada caso, a criação de subsidiárias das entidades mencionadas no inciso anterior. Bom, vamos por partes, ó. Vamos por partes. Aqui é o seguinte. Professor, o que é essa subsidiária? Ela é uma nova pessoa jurídica, tá? Nova pessoa jurídica. Uma outra pessoa. Então, só para a gente imaginar, tá? Eu tenho o Banco do Brasil, tenho o BB Cartões. Banco do Brasil, BB Seguro. Tenho BNDES, eu sei que eu fiz estágio no BNDES, eu tenho o BNDESPAR, tenho o Finame. Então, é uma outra pessoa jurídica. Muito bem. Aí ele fala das entidades mencionadas no inciso anterior. Quais foram as entidades mencionadas no inciso anterior? Autarquia, fundação pública, empresa pública, sociedade de economia mista. Só que a doutrina vai dizer, o decreto que regulamenta a lei das estatais vai falar sobre isso. Apesar de fazer menção às entidades mencionadas no inciso anterior, a doutrina ensina que só cabe
a subsidiária, essa nova pessoa jurídica, se for de empresa pública ou sociedade de economia mista. Por quê? A criação de subsidiárias demanda um controle que é um controle mais empresarial. Vou colocar assim, ó, só para você anotar. É mais empresarial. E isso é típico da empresa pública e da sociedade de economia mista. Tá bom? Então, apesar dessa informação, a verdade é que nós não temos aqui de autarquia e de fundação pública. O próprio decreto, como eu te falei, que regulamenta a lei, o estatuto jurídico da empresa pública e da sociedade de economia mista, o decreto que regulamenta a 13.303, ele faz referência apenas à empresa pública e à sociedade de economia mista. Então ele fala, depende de autorização legislativa. Então, aqui, olha, eu vou ter uma lei que autoriza e além dessa lei eu vou precisar do quê? Vou precisar de fazer o registro. Então, lei mais registro. Para que então eu tenha essa nova pessoa jurídica. Aí um ponto muito importante para você. Apesar de dizer em cada caso, atenção para isso. Lembra que antes eu falei que eu preciso de uma lei para cada pessoa jurídica? Uma lei para cada pessoa jurídica da administração indireta, que é o inciso anterior. Autarquia, empresa pública, sociedade de economia mista. Nesse caso, o Supremo já se manifestou e o próprio decreto que regulamenta a legislação, ela também diz assim. E, nesse caso, não é uma lei para cada subsidiário. Aqui basta, colocar assim, não é uma lei para cada. Basta um artigo de lei autorizando. Então, por exemplo, só um exemplo. A lei autoriza a criação do Banco do Brasil e lá no artigo X, ela fala, fica autorizada a criação de subsidiárias. E o Banco do Brasil tem ali, então, a legitimação para criar várias subsidiárias. Estamos bem quanto a isso? E o último ponto é, as subsidiárias, que é uma nova pessoa jurídica, integra a administração pública? Olha, a doutrina diz que não integra a administração pública. Porque nós adotamos, na regra, o sentido subjetivo de administração pública. Ou seja, só é administração pública quem a lei chama de administração pública. Então é a direta e a indireta. E a subsidiária não é nem autarquia, nem empresa pública, nem sociedade de economia mista, nem fundação pública. Ela é uma subsidiária. Ok? Amados, então, vamos aqui à nossa última questão. A 34 diz assim, Valeu, vocês anotaram? A gente quer tirar um print aí? Dá um print aí da tela. Dá um print da tela. Vê se ficou bacana. Me diz se vocês gostaram dessas informações. Se você ainda não deu o seu joinha aí, deixa o seu joinha, deixa o seu like. Isso faz com que o YouTube possa distribuir melhor esse conteúdo, tá? Deixa aí o seu like, me diz se ficou bacana para você, se gostou das dicas. Nós ainda temos mais uma questão para fazer. Questão agora 34. 34 diz assim. Com relação à organização administrativa, administração pública direta e indireta, julgo o item a seguir. Embora dotados de personalidade jurídica, os órgãos públicos, você já pode parar. Já pode parar. Dotados de personalidade jurídica.
Órgão é dotado de personalidade. Não, 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 não. O órgão não tem personalidade jurídica. Aqui a questão já está errada. Estamos bem? Ele não tem personalidade jurídica. Aqui a questão está errada. Olha, vejam vocês o seguinte. Tem uma questão até que falou, olha, a Defensoria Pública, que tem personalidade jurídica de direito público. Não, a Defensoria Pública não tem personalidade jurídica, ela é um órgão. Órgão não tem personalidade jurídica. Sobre esse assunto, se você me permitir, se me permite, falar um pouquinho aqui sobre um assunto importante. Órgão público. Órgão público. O órgão público, você bem sabe, que ele é uma divisão interna da pessoa jurídica. É uma divisão interna. Então, se ele é uma divisão interna, ele não tem personalidade jurídica. Não tem personalidade jurídica. Não tem. O órgão público, que é uma divisão interna da pessoa jurídica, não tem personalidade jurídica, ó. Ele decorre de uma desconcentração administrativa, ou ozinho, de órgão. E aí eu quero te dizer o seguinte. Como regra geral, o órgão público ele não pode ser parte num processo. Porque ele não é titular de direitos e obrigações, porque ele não é uma pessoa. Quem é parte é a pessoa. Então, ó, vou colocar aqui, ó. Como regra, não atua em juízo. Estou dizendo, não é parte nos processos judiciais. Professor, mas quem é parte, então? A parte, autor, réu, a parte é a pessoa jurídica. Por isso a gente fala, quando um policial militar do Distrito Federal causa um dano a alguém, a vítima, a juíza, demanda em face da PMDF? Não, em face do Distrito Federal. Muito bem. Só que, se isso é a regra, onde é a exceção? Exceção. Ó, o órgão público pode ser parte quando? Quando? Primeira coisa, quando? Ele nunca vai ser réu, tá? Ele pode ser autor. Quando for autor, então para ficar bem claro, nunca é réu. Ele pode ser o quê? Autor, ele nunca vai ser réu. Muito bem. Vou colocar aqui, ó. Quando for autor. Quando for um órgão, for um órgão independente,
ou autônomo, que é uma classificação dos órgãos. Independente ou autônomo. Vou até colocar aqui, ó. Letra A e letra B. Então, o órgão público pode ser parte quando for autor, ele nunca é réu, e for um órgão independente ou autônomo, e quando for autorizado por lei ou estiver na defesa de suas prerrogativas institucionais. Defesa de suas prerrogativas institucionais. E aqui, eu posso indicar para você, exemplo, professor, o Ministério Público tem autorização em lei para propor ação. Na verdade, decorre da própria Constituição. A Defensoria Pública, Defensoria ela pode ajuizar ação civil pública. A própria Defensoria. Defensoria Pública do Distrito Federal vem ajuizar ação civil pública assim, assim, assado. Ela não está advogando para alguém. E um outro exemplo muitíssimo importante está lá na súmula 525 do STJ. Que é o caso em que uma Assembleia Legislativa, uma Câmara de Vereadores, vamos colocar a Câmara de Vereadores, ela não recebe a verba orçamentária do prefeito. Então, a própria Câmara pode propor uma demanda em face do município para defender suas prerrogativas institucionais, porque sem o dinheiro da verba lá do orçamento, ela não tem como exercer seu papel de legislativo. O Mazinho colocou aí. E está lá no CPC também, sujeitos do processo. Matéria ministrada pelo Alexandre também. Para o pessoal fora do DF. Muito bom, por sinal. Obrigado, Mazinho. Obrigado. Que honra. Obrigado. Amados, e aí eu quero que você entenda que nessa situação em que o órgão público ele é parte, órgão público, nessa situação em que o órgão público é parte, nesse caso, nós falamos que ele tem, presta atenção, olha que top para te diferenciar lá na sua prova. Ele tem aqui, portanto, tem personalidade judiciária. Preste atenção. Eu estou dizendo que ele tem personalidade judiciária. Eu estou dizendo que ele será parte. Capacidade. Para simplificar, vou colocar assim, personalidade judiciária será parte no processo. Só isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que ele tem personalidade jurídica
Não, eu não falei isso. Eu não falei isso porque o órgão não tem personalidade jurídica. Eu estou dizendo que nessa situação ele terá personalidade judiciária porque ele será parte do processo. Ficou legal para você? Gostou? Amados, nós fechamos aqui 34 questões de organização administrativa. Veja a diferença de simplesmente eu lançar o gabarito para você e a quantidade de informação que eu consigo te trazer se você acompanha. E a gente pode ir além do básico, né? A ideia é a gente ir além do básico. Até porque o básico não passa mais em concurso, né? Então, lembrando, foco na solução, não no problema. Foco naquilo que você quer para a sua vida. Como diz o livro lá, a única coisa, o foco, pode trazer resultados extraordinários para a sua vida. Eu até digo, traz resultados extraordinários para a sua vida. A Mila chegou aí. O poder da palavra, nós falamos aqui hoje. E, no meio disso, falamos diversas questões. Eu fico muito feliz por você estar aqui comigo, por você estar acompanhando. Eu estou muito feliz com todos que estão aqui ao vivo. Sei que várias e várias pessoas vão assistir depois. A primeira aula, mais de 600 pessoas já assistiram. Vou deixar salvo, não sei até quando, tá? A Adriane está perguntando ali. Vou deixar salvo. E aproveitem enquanto está disponível. Se você ainda não deixou seu joinha, deixa aí seu joinha. Isso é bem bacana. Quero em outra aula nós chegarmos aqui a 100 likes e você me ajuda a compartilhar. Amanhã a gente vai estar aqui. Já eu vou dar um print aqui na tela e fazer um post lá no Instagram e você vai marcar lá. Com meia, sem meia, pé frio, pé quente. Marca lá. Vamos saber se você estava aqui na live. Isso aqui vai ser algo exclusivo nosso. Tá bom? Beijo no coração. Fique com Deus. E te peço desculpas por ter demorado aí no início. Quero amanhã já chegar atropelando às 8 horas. Beijo no coração. Tchau. Fique com Deus. Bons estudos, hein? Precisando? Só me chamar. Proposta adicional lá no Instagram. Prof. Alexander. Eu quero uma caneca do termo de posse. Nós temos uma foto aqui com a caneca que nós vamos fazer. Então. Como sempre, você arrasou. Só gratidão. Obrigado, Marli. Aposto que o Antônio Imagem está indo botar as meias. Obrigado, Ale. Alessandra, obrigado. Vamos lá. Eu vou fazer o post aqui, dar o print, postar lá no Instagram. A gente se encontra.